Bom, então recomeçando, a anemia ela foi associada à doença renal crônica pela primeira vez em 1836 por Richard Bright, considerado o pai da nefrologia, que naquela época já tinha notado que os pacientes com doença renal tinham palidez de pele. Depois de um tempo, a cor saudável do semblante desaparece. E na mesma década, no século XIX ainda, Sir Robert Christian, que foi um médico escocês, ele também nota uma alteração na coloração do sangue desses pacientes. De longe, o caráter mais notável do sangue no estágio avançado da doença de Bright é uma redução gradual e rápida de sua coloração. Bom, a definição da anemia é uma definição universal, independente da doença renal crônica, que é hemoglobina menor do que 12 para mulheres e menor do que 13 para homens. Pela SBN, pacientes acima de 65 anos, independente de ser homem ou mulher, o valor é hemoglobina menor do que 12. E ela vai aumentar em frequência e gravidade nos estágios mais avançados da doença renal, como é possível ver aqui no gráfico, e tem uma instalação mais precoce em pacientes diabéticos. Aqui no estágio 3, onde normalmente a anemia começa a aparecer, eu vejo, quando eu comparo pacientes diabéticos e não diabéticos, uma instalação mais precoce nos pacientes diabéticos. Bom, a anemia ela comete mais da metade dos pacientes com doença renal crônica avançada, nos estágios 4 e 5, e tem uma maior prevalência a partir do estágio 3B. Pacientes idosos com idade acima de 75 anos, acomete mais mulheres do que homens. Essa diferença ela tende a diminuir no estágio terminal, mais prevalente também em pacientes diabéticos e na população negra. São os dados do último censo de anemia da SBN de hemodiálise, mostrando uma alta prevalência ainda nessa população. Em 2024, 31% dos pacientes tinham hemoglobina menor do que 10, a despeito do uso da eritropoetina e do ferro. Nossa, opa, prontinho. Se nós avaliarmos esses gráficos, é possível notar que nos últimos anos tem uma tendência a uma menor prescrição tanto de eritropoetina como de ferro, que talvez tenha corroborado para esse aumento. Bom, relembrando rapidamente a fisiopatologia da eritropoiese, o principal estímulo para a produção da eritropoetina vão ser os baixos níveis de oxigênio nos tecidos, que vão ser sentidos por células altamente especializadas peritubulares, principalmente pericitos, que ficam na região do interstício do córtex renal e expressam fatores induzidos por hipóxia, que a partir de uma série de mecanismos que eu vou falar mais à frente, vai levar à transcrição do gene da eritropoetina. Essa eritropoetina ela vai cair na circulação, ela vai se ligar aos receptores de eritropoetina aqui dos precursores eritroides da medula, e ela vai permitir a maturação, diferenciação dessas células e inibir também a apoptose. Mais à frente vai acontecer a maturação sequencial aí desses precursores, com condensação do núcleo, síntese da hemoglobina, e aí nessa etapa a presença do ferro é essencial. Tudo isso vai acontecer nas ilhas eritroblásticas, que são nichos especializados na medula, compostos por um macrófago central e precursores eritroides em vários estágios de diferenciação. Ali vai acontecer também a reciclagem do ferro através da fagostose pelos macrófagos. Bom, aqui é uma ilustração que mostra as red cells em um rim normal e um rim com doença renal crônica. Aqui nós temos um rim saudável com túbulos, epitélios íntegros e as red cells ativas que vão produzir eritropoetina em resposta aos baixos níveis de oxigênio. Essa é uma região que tem um alto consumo, uma alta demanda por oxigênio. Aqui é uma situação de um rim com doença renal crônica, que eu já tenho
um dano, né? O meu túbulo danificado, com atrofia. E nessa situação, eu tenho uma redução do consumo de oxigênio que vai acontecer ao mesmo tempo de uma queda da oferta. Então, como eu tenho ao mesmo tempo uma queda na oferta e uma queda no consumo, eu vou ter alterações metabólicas que mantêm o gradiente de oxigênio relativamente preservado nessa região. Seria uma pseudonormóxia. E aí, as células especializadas, os sensores de oxigênio, que são as hidroxilases, elas entendem que está tudo bem, que ela não está diante de uma situação de hipóxia e o sistema RIF ele não vai ser ativado. Ao mesmo tempo, eu tenho uma transdiferenciação desses fibroblastos diferenciados em miofibroblastos, que vão parar de sintetizar, vão diminuir, né, a capacidade da produção de eritropoetina e vão passar a sintetizar colágeno, que vai preencher essa matriz de fibrose. Os rins, eles até tentam compensar a produção de eritropoetina, aumentando a produção hepática, mas que não é o suficiente para não causar anemia. Bom, a eritropoetina ela é uma molécula de 30 kilodaltons, ela foi descoberta e teve a clonagem do seu gene em 1985, e mais ou menos 5 anos depois, a eritropoetina recombinante ela foi aprovada para uso no FDA. A era antes da eritropoetina ela foi marcada por transfusões recentes, risco de infecção pelo vírus C, uma vez que o vírus da hepatite C ele foi descoberto quase na década de 90, e uma maior sensibilização para transplante. Essa eritropoetina produzida ela vai circular e atuar nos receptores dos tecidos do corpo todo, e lá nos receptores da superfície da medula ela vai se ligar para estimular a eritropoiese. O sistema RIF ele foi descoberto na década de 90. Ele é o principal regulador da resposta celular à hipóxia. Ele é um complexo de fatores de transcrição sensíveis ao oxigênio e é composto por duas subunidades. A subunidade alfa, que tem três isoformas, a RIF1-alfa, 2-alfa e a 3-alfa, mas a RIF2-alfa é a principal para transcrição da eritropoetina. Essa subunidade alfa ela é produzida continuamente e é degradada na ausência de hipóxia, e a RIF-beta, que não é sensível ao oxigênio. Esse sistema ele é regulado por enzimas do domínio cloridroxilase. Para eu ter um complexo RIF ativo, eu preciso ter um acúmulo da RIF-alfa no citoplasma, que vai para o núcleo, lá ela vai se dimerizar com a RIF-beta, e a partir daí eu vou ter um complexo RIF ativo, que vai se ligar a regiões responsivas por hipóxia de genes-alvo, incluindo o gene da eritropoetina e genes que estão relacionados ao metabolismo do ferro também. Acontece que esse sistema ele só vai ficar ativo fisiologicamente em uma situação de hipóxia, porque em uma situação de tensão normal de oxigênio, de normóxia, eu tenho uma degradação da RIF-alfa por uma enzima que é a prolipidroxilase, que vai manter essa subunidade nativa, que vai ser reconhecida posteriormente por uma proteína, que é a von Hippel-Lindau, e vai ser encaminhada para a degradação proteossomal. Então, essa transcrição da eritropoetina não vai acontecer. Agora, quando eu estou diante de uma situação de hipóxia, essa RIF-prolihidroxilase ela é inibida e, a partir daí, eu tenho um complexo RIF ativo e a transcrição do gene da eritropoetina. A partir do conhecimento dessa via, foram criados os estabilizadores da RIF, que são inibidores da enzima, né, da RIF-prolihidroxilase, que ao inibir a enzima, vai permitir o acúmulo da RIF-alfa no citoplasma, que vai para o núcleo, lá vai se dimerizar com o RIF-beta, e a partir daí eu tenho um complexo RIF ativo e a transcrição do gene da eritropoetina. Então, elas mimetizam o que aconteceria aqui em um ambiente de hipóxia. E aí, esse complexo RIF ativo vai ativar a transcrição de múltiplos genes que promovem a eritropoiese, tanto por meio da produção, do estímulo à produção de eritropoetina, quanto reguladores do metabolismo do ferro. Tamanha foi a importância do conhecimento dessa via, que em 2019 esses
três médicos, esse primeiro é britânico e esses dois americanos. Ele é o único nefrologista, esse é pediatra e pesquisador e oncologista. Eles descrevem como que as células elas se adaptam às variações no fornecimento do oxigênio a partir do conhecimento desse sistema. Bom, dentre as principais causas de anemia na doença renal crônica, eu tenho a deficiência relativa da eritropoetina e a deficiência de ferro, mas não são as únicas causas. Eu tenho uma perda de sangue mais frequente nessa população, tanto sangramento gastrointestinal como flebotomias mais frequentes. Duração reduzida da sobrevivência dos eritrócitos, então hemácias que durariam 120 dias, em algumas situações elas passam a durar em torno de 90 dias. Inflamação e infecção, que vai levar a um aumento da hepcidina e uma maior dificuldade ali para ter mobilização ali dos meus estoques de ferro. Muitas vezes esses pacientes têm doença hematológica subjacente, o hiperparatiroidismo, que vai interferir aí negativamente com a eritropoiese também. É, podem ter moles e déficits nutricionais, tanto em hemodiálise quanto em tratamento conservador, principalmente à medida que vão ficando mais urêmicos. Bom, para investigação, é importante uma história focada em um exame físico direcionado. Inicialmente, eu vou abordar esse paciente como um paciente normal, mas é importante eu questionar ativamente sobre sintomas de anemia, porque muitas vezes o curso é muito insidioso. E eu devo lançar mão de avaliação complementar por meio de exames. No hemograma completo, além da hemoglobina, lembrar de avaliar VCM, HCM, avaliar leucócitos e plaquetas também, porque uma pancitopenia pode me inferir um distúrbio mais generalizado da medula óssea. Dosar reticulócitos também é importante. Os reticulócitos, eles refletem um estado muito agudo da hemoglobina e do ferro. Como eles têm uma meia-vida curta circulante, em torno de 24 horas, é, eles vão me mostrar uma situação bem aguda ali da minha medula. Casos onde eu tenho reticulocitose, eu sempre preciso pensar em sangramento. Eles podem aumentar também quando eu acabo de iniciar a eritropoetina, que justifica esse aumento. E reticulócitos baixos, eles vão me mostrar uma baixa atividade eritropoética da medula, que pode acontecer por níveis, né, inapropriadamente baixos de eritropoetina. Sempre preciso avaliar o perfil de ferro, tanto a ferritina quanto a saturação da transferrina. Em caso de anemia macrocítica, lembrar de dosar ácido fólico, vitamina B12, TSH. E quando for pertinente, eletroforese de hemoglobina, eletroforese de proteínas e provas de hemólise. Normalmente, a anemia na doença renal crônica, ela é normocítica, normocrômica e hipoproliferativa. Bom, esse daqui é um algoritmo de investigação do NICE, que é o mesmo que a nossa PCDT usa, que recomenda que pacientes em estágio 3 eu devo ter uma avaliação de hemograma e perfil de ferro pelo menos anual, estágios 4 e 5 não dialíticos pelo menos a cada 6 meses, e em diálise, hemograma mensal e perfil de ferro trimestral. O novo CADIGO, ele sugere uma mudança para o estágio 5D dialítico em hemodiálise. Ele sugere que os pacientes em hemodiálise tenham essa mensuração mensal, tanto do hemograma, que é o que nós já fazemos, como o perfil de ferro. E ele também fala sobre essas circunstâncias que justificam testes de ferro mais frequentes, que é início ou aumento da dose de eritropoetina ou estabilizadores da RIF, episódios de perda de sangue conhecida, hospitalização recente ou quando eu tenho um aumento importante na ferritina ou na minha saturação com ultrapassagem do nível alvo. Esses daqui são dados do Brasil, de um estudo que foi publicado em 2020, que avaliou o banco de dados do CKD-DOPS, que mostrou uma medição dos parâmetros de ferro muito aquém do que deveria ser. Aqui, esse azul mais escuro, acho que sou eu. Ele tá, bom, o azul mais escuro, ele vai mostrar
Os pacientes que não fizeram nenhum exame, nenhuma avaliação, nem de ferritina, nem de saturação. Opa, um minutinho. Uhum, parar de usar. Nem de ferritina, nem da saturação. Então, mesmo pacientes anêmicos e pacientes em estágios avançados, eles monitoram ferro de forma muito pouco frequente. Bom, as metas, de acordo com o CADIGO, hemoglobina de 10 a 11,5, SBN preconiza 10 a 12. Quando eu caminho para os extremos, a hemoglobina menor do que 10 está associada a um aumento de hospitalizações, progressão de hipertrofia ventricular esquerda, progressão de insuficiência cardíaca e maior mortalidade. E a hemoglobina maior de 12, 13 está relacionada a uma maior trombose de acesso, infarto, AVC, aumento pressórico e maior mortalidade. Essa tabela é do CADIGO, agora de 2025, draft, que além desses desfechos, né, convencionais, também fala sobre o maior risco, né, de falência, progressão de doença renal, menor qualidade de vida, redução da massa, força muscular, menor produtividade no trabalho, maior comprometimento cognitivo, maior risco de demência, mais eventos de hipertensão, mais hospitalizações por todas as causas e maiores custos médicos diretos. Bom, os estudos que tentaram normalizar a hemoglobina da doença renal crônica mostrou uma maior incidência de eventos cardiovasculares e tromboembólicos, com uma maior mortalidade quando eu dei agente estimulador de eritropoiese para tentar atingir níveis acima de 13. O TREAT ele foi um estudo com mais de 4.000 pacientes em tratamento conservador, diabéticos, que dava darbepoetina alfa para tentar atingir uma hemoglobina de aproximadamente 13, versus o placebo, que ele só dava darbepoetina de resgate se a hemoglobina caísse para valores menores que 9. Ele não mostrou uma redução da morte, evento cardiovascular ou evento renal, nesse grupo que eu dei darbepoetina para níveis mais altos de hemoglobina, e mostrou que eu tive mais AVC, não fatal e fatal. O CHOR foi um estudo dos Estados Unidos com 1.400 pacientes, também em tratamento conservador. Foi um estudo com alfaepoetina, que também objetivava níveis mais altos de hemoglobina, e ele foi interrompido por aumento de morte, infarto, internação por insuficiência cardíaca e AVC no grupo com hemoglobina mais alta. Bom, a deficiência de ferro, ela está relacionada a perdas de sangue oculto, inflamações e condições inflamatórias sistêmicas, infecções que vão levar a um aumento da hepsidina e uma absorção prejudicada do ferro, procedimentos cirúrgicos mais frequentes nessa população, punções venosas repetidas, exames muito frequentes, retenção nas linhas de diálise, os pacientes em hemodiálise, estima-se que eles percam cerca de 2.000 miligramas de ferro ao ano, e déficits nutricionais, que também são mais frequentes nessa população. Bom, eu posso ter uma deficiência de ferro absoluta, que é quando eu tenho depleção tanto dos meus estoques quanto do ferro livre, ele circulante para eritropoiese, e a deficiência funcional, que acontece naqueles casos, principalmente de pacientes mais inflamados, com hepsidina elevada, que eu normalmente tenho a ferritina mais alta, mais a saturação baixa, mostrando que meu ferro muitas vezes está aprisionado ali dentro dos estoques. E o tratamento com um agente estimulador de eritropoiese também pode levar a uma deficiência funcional, porque eu vou precisar de mobilizar mais ferro livre ali para a minha eritropoiese. Bom, mais ou menos 24 miligramas de ferro são o que eu preciso para a produção das hemácias por dia. E mais de 90% desse ferro vai vir da reciclagem pelos meus macrófagos no fígado e no baço, e menos de 10% da minha alimentação. O ferro ingerido pela alimentação, ele vai ser absorvido aqui no duodeno, pelos interócitos duodenais, e
Ele é absorvido por transportadores receptores específicos. Eu quis trazer essa imagem porque ela mostra que tanto o DMT1, que é o transportador responsável por internalizar o ferro não M, como o TFR1, que é o receptor que absorve ferro ligado à transferrina, ambos sofrem influência do RIF2-alfa. Eles são regulados positivamente pelo RIF2-alfa. Aqui no meu macrófago, eu também tenho absorção de ferro via DMT1 e TFR1 também. Agora, a saída de ferro dos meus estoques, ela depende exclusivamente da minha ferroportina. E eu tenho ferroportina no meu enterócito, no meu fígado, no meu baço. É o único exportador de ferro conhecido. Mas situações onde eu tenho epsidina muito alta, principalmente situações de inflamação, infecção, sobrecarga de ferro, essa epsidina alta ela vai se ligar à ferroportina, levando à sua degradação e internalização. Então, esse ferro ele não consegue ser mobilizado, ele fica preso dentro dos estoques. Bom, diante de uma deficiência de ferro, como eu devo repor? Depende do estágio. Essa é a atual recomendação da PCDT. Pacientes em tratamento conservador ou diálise peritoneal, preferencialmente via oral, mas eu posso considerar reposição parenteral se o paciente tiver má adesão ou efeitos colaterais, principalmente do trato gastrointestinal, com o uso do ferro oral. Um estado inflamatório que interfira na homeostase do ferro, uma perda contínua de sangue que exceda a capacidade do ferro oral de atender às necessidades. Agora, pacientes em hemodiálise, a reposição de ferro endovenoso, ela se torna, né, obrigatória na maioria dos pacientes, porque são pacientes mais inflamados, com epsidina mais alta. Os principais efeitos adversos do ferro via oral são os efeitos gastrointestinais, gosto metálico, náusea, vômitos, flatulência, constipação, diarreia, as fezes mais escurecidas. A adesão é mais inconsistente, mas o benefício é que vai preservar as veias aí para acesso vascular e ele é mais conveniente e barato. O ferro endovenoso, ele é mais eficaz no incremento da hemoglobina, ferritina e saturação, mas ele está associado a alguns efeitos adversos, alguns são até mais raros, que são hipotensão, reação de hipersensibilidade. A anafilaxia, aquela reação alérgica mediada por IgE, hoje com as formulações que nós temos disponíveis, é, né, rara e até superestimada. O que eu tenho mais são reações de infusão não alérgicas, que é aquela pseudoalergia que normalmente se dá pela ativação do complemento pela presença do ferro livre lábio, que acontece em menos de 1% dos pacientes, que pode aparecer como uma mialgia, artralgia, um rubor, é, uma sensação de aperto no peito e normalmente é autolimitada. O ferro endovenoso pode mediar estresse oxidativo. Algumas apresentações estão mais associadas à hipofosfatemia, como a carboximaltose férrica. Não vai preservar as veias, processo vascular é mais caro, mas a administração é garantida. Aqui eu trouxe algumas apresentações de ferro. Eu circulei a que nós temos disponível no Brasil, que são o sacarato de hidróxido férrico, a carboximaltose férrica, que é o ferrinjet, e a derisomaltose férrica, que é o monofer. Eles vão diferir entre eles principalmente pelo carboidrato no qual eles estão ligados, a estabilidade desse carboidrato, como vai ser a liberação desse ferro lábil na minha circulação. Então, eles vão, assim, diferir entre eles, principalmente em relação à estabilidade, uma vez que essas apresentações têm um risco baixo de anafilaxia. A apresentação que mais está relacionada a risco de anafilaxia é o ferro destran, mas aqui no Brasil nós não temos. O sacarato de hidróxido férrico, ele tem uma estabilidade baixa, a liberação de ferro ocorre de forma mais rápida ali no soro, então eu não posso dar uma dose alta de uma vez. Eu posso administrar no máximo 200 miligramas por infusão. A carboximaltose férrica é o hidróxido de ferro ligado à carboximaltose, que é um polímero maior, mais estável, que vai liberar ferro de uma forma mais lenta, uma forma mais gradual. Então, isso confere uma estabilidade boa para a medicação e uma liberação lenta de ferro. Então, eu posso administrar até 1.000 miligramas em uma única
em uma única vez. Na Europa e aqui no Brasil, eu posso administrar 1.000 miligramas em uma única tomada, não mais frequente que uma vez na semana, e o FDA aprova até 750 miligramas, por infusão. A derisomaltose férrica também é muito estável, uma liberação muito lenta e controlada de ferro. E aqui eu circulei essas apresentações da mesma cor aqui do gráfico, porque me mostra como acontece a eliminação do ferro nessas diferentes apresentações. Quando a gente compara o sacarato aqui verdinho com a carboximaltose férrica e a derisomaltose, eu vejo que essas apresentações elas têm uma estabilidade e uma eliminação muito mais lenta aí desse ferro no meu soro. Em relação às apresentações orais, eu tenho tanto os sais ferrosos, os sais férricos, o ferro lipossomal e o hemoferro. Eles vão diferir entre eles principalmente por quantidade de ferro elementar por comprimido, é, sintomas gastrointestinais, a biodisponibilidade e a interferência que cada um sofre da hepsidina. Os sais ferrosos são os mais prescritos no mundo, né, por conta do sulfato ferroso, que é amplamente disponível e barato. Ele, é, eu já tenho ferro divalente, né, que está livre para minha absorção, é solúvel em pH gástrico, mas eu tenho uma biodisponibilidade baixa. Ele depende da acidez gástrica, ele sofre forte influência da hepsidina, e por conta ali de ficar bastante ferro livre no meu lúmen intestinal, eu tenho maior chance de efeitos adversos. Os sais férricos, eles contêm ferro na forma complexada, na forma trivalente, e isso confere uma tolerância gastrointestinal maior. Mas esse ferro 3, ele precisa ser reduzido a ferro 2 pelo citocromo duodenal para conseguir ser absorvido ali no meu enterócito. Então, eu dependo, né, da ação dessas enzimas redutoras e também sofre influência da hepsidina, mas eu consigo administrar uma dose maior por conta da tolerância gastrointestinal que é melhor. O ferro lipossomal é uma opção interessante, ele é um ferro encapsulado em lipossomas que evita o contato com a mucosa gástrica e a absorção acontece por endocitose, não tem tanta interferência da dieta. A absorção é alta, a biodisponibilidade é 3 a 4 vezes maior que o sulfato ferroso e eu tenho menos irritação gástrica. O hemoferro, que é o polipeptídeo de ferro M, é o ferro ligado à porfirina. Ele é absorvido por um transportador específico, então a absorção é muito alta. Praticamente não depende da hepsidina nem da acidez gástrica, quase não tem intolerância gastrointestinal. O inconveniente é que é uma apresentação bem mais cara. Eu trouxe essa tabela do Cadigo novo, ela só está traduzida, que mostra a dose recomendada de cada uma dessas apresentações, a dose, né, do sal e a quantidade de ferro elementar por comprimido. Eu queria chamar a atenção para o citrato férrico, que vem sendo bastante falado nas novas diretrizes, por algumas particularidades que ele tem. O citrato férrico, ele é um ferro férrico, ele é um ferro trivalente ligado a citrato. Ele é um pouquinho diferente da ferropolimaltose, por quê? O citrato no qual ele é ligado, ele permite uma solubilidade numa ampla faixa de pH. Então, ele é solúvel tanto no pH ácido do estômago e ele no pH ácido. Esse complexo de ferro 3 com citrato, ele vai se ligar ao fósforo da dieta, que não vai ser absorvido e esse fósforo vai ser eliminado nas fezes. Então, ele tem uma ação de quelar o fósforo e ele também libera ferro elementar, que pode ser absorvido em quantidade clinicamente significativa ali pelo meu enterócito. Então, ele também consegue corrigir deficiências não tão graves, né, mais leve a moderadas de ferro. E os estudos com essa medicação nos últimos anos, esse estudo aqui é uma meta-análise de 8 ensaios clínicos com 1.200 pacientes que tinham hiperfosfatemia e deficiência de ferro, pacientes em tratamento conservador, mostrou um aumento da hemoglobina, uma melhora dos estoques de ferro, um melhor controle do fósforo e um retardo no uso tanto de agente estimulador de eritropoiese como de ferro. Esse daqui foi um estudo chinês
multicêntrico com 217 pacientes, que comparou o citrato de ferro com o Sevelamer. Então, ele avaliou a eficácia e a segurança, né, no uso em pacientes com hiperfosfatemia, e foi um estudo de 12 semanas. E o que ele mostrou é que o controle da hiperfosfatemia foi semelhante ao Sevelamer. Ele também avaliou os níveis de PTH e cálcio, que também foi semelhante nos dois grupos. Alguns outros estudos que avaliaram o FGF-23 também mostrou uma diminuição do FGF-23, como acontece com o Sevelamer. E diferente do que acontece com o quelante à base de cálcio, não vai causar calcificação. E teve benefícios adicionais também do citrato de ferro relacionado aos parâmetros de ferro. Mas é uma apresentação que precisa ser reduzida pela enzima redutora ali do citocromo e precisa ser reduzido a ferro 2, né? O que vai diminuir um pouquinho a biodisponibilidade e também vai sofrer interferência da hepcidina. A recomendação em relação à administração de ferro durante infecção ativa permanece a mesma do que a digo anterior. Eu devo atrasar a administração de ferro endovenoso em pacientes com infecção ativa até que a infecção seja resolvida, tendo em vista que algumas bactérias elas precisam de ferro, né, como fator de crescimento. Isso daqui foi uma meta-análise de 154 estudos com mais de 32 mil pacientes que mostrou um aumento do risco de infecção com o ferro intravenoso quando eu comparei com o ferro oral e placebo. Eu trouxe 3 estudos que eu vou falar rapidamente de ferro, que são citados ainda nas diretrizes, apesar de alguns serem até estudos um pouco mais antigos. O FIND-CKD foi um estudo que saiu 2 anos após a publicação do CADIGO de 2012, ele é de 2014. Ele foi um estudo multinacional com 626 pacientes em tratamento conservador, com anemia em uso de agente estimulador de eritropoiese ou não, que ele tinha 3 braços. Ele dava carboximaltose férrica em 2 estratégias para um nível alvo de 400 a 600 versus 100 a 200 e o comparador era sulfato ferroso oral. Ele mostrou um aumento maior e mais rápido na concentração de hemoglobina no grupo de ferritina mais alto. É, eu tive um atraso para o início de outro tratamento para anemia e tanto de transfusão quanto agente estimulador de eritropoiese, e eu não tive aumento em evento cardiovascular ou infecções. O DRIVE ele é um estudo um pouco mais antigo, de 2007, que extrapolou níveis de ferritina de 500 até 1.200, desde que a saturação fosse abaixo de 25%. Ele foi um estudo com pacientes em hemodiálise multicêntrico dos Estados Unidos, que é, incluiu aqueles pacientes que estavam precisando de doses de alfa-epoetina maiores que 225 unidades por quilo por semana. Ele foi um estudo com gluconato de ferro, que é semelhante ao nosso sacarato. Ele deu 1.000 miligramas ali ao longo de 8 sessões consecutivas, 125 miligramas por sessão, e comparou com placebo. Ele viu um maior aumento da hemoglobina no grupo que recebeu ferro parenteral e redução da eritropoetina, e o DRIVE ele acompanhou esses pacientes por mais 6 semanas, que observou uma redução nas doses de alfa-epoetina naqueles pacientes que receberam ferro parenteral. O pivotal é o maior estudo, acho que de maior relevância para a gente. Ele foi um estudo que foi publicado em 2019, multicêntrico, randomizado, do Reino Unido. Ele teve um segmento de um pouco mais de 2 anos. Ele foi um estudo com sacarato de hidróxido férrico, com 2.141 pacientes que estavam em hemodiálise há menos de 2 meses. Foram excluídos pacientes com infecção ativa, pacientes muito idosos com muitas comorbidades e pacientes também com sorologia positiva para hepatite B e C. Ele separou esses pacientes em 2 grupos. Em um grupo, eu dava uma suplementação mais proativa de ferro, até que a ferritina atingisse 700 microgramas ou a saturação chegasse em 40%. A ideia inicial do estudo era dar 400 miligramas de ferro no grupo de suplementação proativa, mas como eu precisava respeitar esses limites, a dose mediana mensal desse grupo de altas doses foi 264 miligramas por mês. E o grupo reativo, eu só dava ferro
Se a ferritina caísse para menos de 200, a saturação caísse para menos de 20%, ou a hemoglobina caísse para abaixo de 10. E foi visto que o grupo da suplementação proativa, eu tive diminuição do risco de morte, infarto, AVC não fatal e hospitalização por insuficiência cardíaca sem aumentar o risco de infecções. Eu tive uma menor necessidade de transfusão e uma menor necessidade de agente estimulador de eritropoiese. E o que esse daqui é o desenho do estudo, né? Então, os pacientes que eram do grupo de suplementação proativa, eles tomaram menos agentes estimuladores de eritropoiese, transfundiram menos e tiveram menos evento cardiovascular. E o que o Cadigo fala sobre o pivotal, uma vez que nosso Cadigo anterior era de 2012 e o pivotal é de 2019. Bom, ele fala que o pivotal ele indica que a deficiência de ferro ela deva ser evitada, mas deixa aberta a possibilidade de que alvos intermediários poderiam ter sido tão eficazes quanto os limites de ferritina empregados. E as doses ideais elas podem estar em algum lugar entre os dois regimes ou ainda mais altas, embora dados observacionais retrospectivos sugiram que regimes de ferro maiores que o pivotal estão associados a um risco aumentado de mortalidade e infecções. Então, o que ele fala é que falta ainda muitas evidências para propor um alvo de tratamento, então o grupo do trabalho optou por fornecer orientação de quando iniciar e quando reter. Então, ele sugere iniciar em pacientes com anemia e doença renal crônica tratados com hemodiálise, quando a ferritina é menor que 500 e a saturação menor ou igual a 30, e eu devo reter em pacientes, razoável, né, suspender quando a ferritina atinge valores maiores que 700 ou a saturação maior que 40, que foi o limite empregado no pivotal. E nos últimos anos tem sido dado uma atenção muito maior à saturação da transferrina do que os níveis de ferritina, porque a ferritina ela vai indicar deficiência sistêmica de ferro quando os níveis são extremamente baixos. E a deficiência de ferro detectada pela baixa saturação, ela está associada a um maior risco de mortalidade por todas as causas, maior risco de MACE, independente dos níveis de ferritina ou da anemia. E, assim, para qualquer indivíduo, o equilíbrio ideal de hemoglobina, eritropoetina e ferro, ele ainda não é conhecido, principalmente pela precisão diagnóstica baixa da ferritina e da saturação, para estimar estoques corporais de ferro ou para prever a resposta da hemoglobina à suplementação. E aí, algumas diretrizes, principalmente europeias, elas estão sugerindo dosar também o conteúdo de hemoglobina dos reticulócitos, como uma avaliação complementar à ferritina e à saturação. Esse exame ele vai medir quantos picogramas de hemoglobina estão presentes nos reticulócitos recém-liberados. Ele vai me mostrar se a medula ela tem ferro suficiente no momento da produção dos eritrócitos, mesmo antes de ter queda da hemoglobina, queda da ferritina, e pode me mostrar uma deficiência de ferro mesmo com ferritina alta. Então, essa é uma recomendação da diretriz do Reino Unido de 2023 e outras diretrizes europeias, é citado também no CADOC e no CADIGO. E está aqui também nesse algoritmo de investigação do ferro, esse estudo que foi publicado na NDT no ano passado. Esse estudo também mostra uma limitação da ferritina, principalmente de forma isolada, porque ferritina nem sempre me mostra uma sobrecarga de ferro. O que eles fizeram? Eles selecionaram 119 pacientes que estavam em uso de ferro intravenoso em hemodiálise e submeteram esses pacientes à ressonância na sequência T2, que é a sequência mais indicada para avaliar depósito de ferro, e eles comparavam a ferritina com a sobrecarga, né, de ferro no fígado e no coração. Desses pacientes, 84% dos pacientes tinham excesso de ferro hepático e 36% tinham sobrecarga severa.
A ferritina, muitas vezes, ela não refletiu uma real sobrecarga. Eu tinha pacientes com ferritina alta com baixos depósitos, e o contrário também, pacientes com ferritina dentro aí dos valores preconizados, mas com depósito de ferro, principalmente hepático, mas teve uma correlação forte, principalmente com dose cumulativa e carga hepática, mostrando que a ferritina ela não é um marcador mais confiável, principalmente de forma isolada, e que a ressonância nessa sequência T2 é um método mais acurado. Esse foi um estudo brasileiro do HC, também com pacientes em hemodiálise. E eu achei interessante o que ele fala no estudo, é que, assim, atualmente tem uma tendência, né, em aumentar a suplementação de ferro para atingir níveis mais altos, mas o risco a longo prazo talvez tenha sido negligenciado. Ele foi um estudo com 28 pacientes em hemodiálise do HC de São Paulo que tinham ferritina acima de 1.000. Ele submeteu todos esses pacientes à ressonância T2 e biópsia óssea, e todos esses pacientes tinham sobrecarga de ferro, tanto no fígado quanto na medula óssea, nenhum tinha depósito no coração. E aí, esses pacientes com sobrecarga comprovada, ele suspendeu o ferro EV e deu deferroxamina, que é um quelante de ferro, durante um ano. Então, ele ficou um ano sem ferro e um ano tomando o Desferal. E depois de um ano, eu tive uma diminuição na ferritina, na hepcidina e no FGF-23 e uma melhora do acúmulo de ferro no fígado e na medula óssea. Nesse tempo que o paciente ficou sem ferro, não causou alteração nos níveis de hemoglobina e dose de eritropoetina. O Cadigo ele propõe uma mudança também de nomenclatura. Ele propõe que a deficiência absoluta seja chamada de deficiência sistêmica, que ele considera é, a ferritina menor que 20 e a ferritina menor que 200 e a saturação menor do que 20. O status normal de ferro, a saturação acima de 20% e a ferritina maior que 800. E aquela deficiência relativa funcional, ele propõe uma mudança para eritropoiese com restrição de ferro, que é quando a ferritina está entre 200 e 800 e a saturação menor que 20. A PCDT, esse é um relatório preliminar ainda de 2023, considera também as reservas de ferro adequada. Pacientes em conservador, ferritina entre 100 e 800. Em hemodiálise, a ferritina acima de 200 a 800, e a saturação entre 20 e 40. A deficiência absoluta permanece igual. A deficiência funcional, a saturação abaixo de 20, com a ferritina entre 200 e 800, e a sobrecarga de ferro considera a ferritina acima de 800. O que teve de mudança aqui, a gente continua fazendo a dose de manutenção como uma antecipação, uma perda de sangue que eu já sei que esse meu paciente vai ter, a deficiência absoluta, que eu vou fazer aquela dose de ataque de 1.000 mg dividido em 10 sessões, e a deficiência funcional, que pacientes em hemodiálise, ele propõe uma mudança. A gente ficava meio perdido sobre o que fazer, eu deixava uma dose de manutenção de 15 em 15 dias, e ela sugere que seja administrado 100 miligramas de 7 em 7 dias, uma vez por semana. Pacientes em hemodiálise, paciente em peritoneal ou tratamento conservador a cada 15 dias. E na sobrecarga de ferro, eu vou interromper o uso de ferro, não vou administrar ferro nesses pacientes. Bom, os agentes estimuladores de eritropoiese, a primeira geração, que é a eritropoetina recombinante, ela existe desde 89. Ela tem uma meia-vida mais curta em relação às apresentações de segunda e terceira geração, e uma meia-vida muito mais curta se administrado endovenosa, subcutânea em torno de 19 horas, endovenosa diminui para 6 horas, o que me exigiria aí uma dose maior. A darbepoetina foi descoberta em 2001. Ela tem uma meia-vida maior, subcutânea chega a ser maior do que o dobro. E a terceira geração, que é o SERA, que é um ativador contínuo do receptor de eritropoetina, que foi descoberto em 2006. Ele tem uma meia-vida super longa via subcutânea de 133 horas. Ele é uma cadeia de metoxpolietileno glicol ligada à eritropoetina, que vai permitir com que
Esse agente, ele vai, geralmente, ele age no receptor e é degradado no próprio receptor. Agora, ele consegue escapar da degradação, então ele exerce sua ação e escapa. Isso que confere uma meia-vida muito longa. Bom, a gente está autorizado a dar da eritropoetina em pacientes no estágio 3 a 5 com hemoglobina menor do que 10, desde que as reservas de ferro estejam adequadas, ou hemoglobina menor do que 10, que 9, independente dos estoques de ferro. Eu vou começar 50 a 100 unidades quilo dose de 1 a 3 vezes por semana, e eu vou ajustando conforme a resposta terapêutica, monitorando a cada mês os níveis de hemoglobina. O objetivo é que eu tenha um aumento, né, gradual aí entre 1 a 2 gramas por decilitro no mês até atingir o meu alvo. Tenho que evitar aqueles aumentos e quedas muito bruscas. Então, eu vou fazendo ajustes finos, aumentando ou reduzindo 25% se esse aumento estiver fora aí do que eu preconizo. E hemoglobina maior do que 13, eu vou suspender o tratamento, principalmente se a dose de eritropoetina foi inferior a 200 unidades quilo por semana. Pacientes que estão usando doses maiores que isso, eles sugerem reduzir 75% e rever no próximo mês. A hiporresponsividade aos agentes estimuladores de eritropoiese é quando eu não tenho incremento na hemoglobina, mesmo com doses altas de eritropoetina ou outro agente. Pacientes com eritropoetina subcutânea, ele fala uma dose, né, maior que 300 unidades quilo por semana, e quando a eritropoetina endovenosa, 450 unidades quilo por semana. Diante dessa situação, eu sempre preciso checar a adesão, ver se realmente o paciente está recebendo a eritropoetina, avaliar a contagem de reticulócitos, ver se não tem deficiência de ácido fólico, B12 associada, avaliar perfil de ferro, avaliar se o paciente não está subdializado, não tem um hiperpara grave que está prejudicando a eritropoiese, ou não está com uma infecção que está prejudicando aí a eritropoiese. O uso de ECA e BRA é a última coisa que quase eu devo considerar substituição ou redução se eu já chequei tudo isso antes e não consegui encontrar nada pelo efeito da angiotensina 2 nos precursores aí eritroides. Se eu não achar nada, eu devo encaminhar para hematologia para considerar uma biópsia de medula óssea. O Cadigo sugere que pacientes com hiporresponsividade, agente estimulador de eritropoiese, eu posso considerar um ensaio com estabilizadores da RIF. O hiperparatiroidismo, ele também está diretamente relacionado à anemia. O hiperpara grave, ele vai levar a uma toxicidade direta do PTH sobre os precursores eritroides, pode causar fibrose medular, com diminuição da produção e sobrevivência dos eritrócitos. Leva também a uma resistência da eritropoetina, tanto a eritropoetina endógena quanto o agente estimulador de eritropoiese, e uma situação de inflamação crônica com aumento da hepcidina e dificuldade de mobilizar o ferro aí desses meus estoques. A hemodiálise diária, ela está associada a efeitos pró-eritropoéticos, e aqueles pacientes que trataram tanto clinicamente com medicação como cirurgicamente o hiperpara também tiveram uma melhora da anemia. A aplasia pura de células vermelhas, ela é muito rara, a ocorrência estimada é 1,6 para cada 10 mil pacientes. Os casos relatados são com eritropoetina na via subcutânea, a maior parte das vezes. E é quando eu desenvolvo anticorpos contra a eritropoetina que vão reagir de forma cruzada com a eritropoetina endógena do próprio paciente e vai desligar a atividade eritropoética da medula. Eu devo suspeitar em pacientes que estão usando agente estimulador de eritropoiese por mais de 8 semanas, que estão tendo uma queda rápida e repentina na concentração de hemoglobina, com necessidade frequente de transfusão. Nessa situação, eu só tenho queda da hemoglobina, leucócitos e plaquetas estão normais, e eu tenho uma medula pobre, hipocelular, reticulócitos baixos, eu posso dosar anticorpo anti-eritropoetina no sangue, e o tratamento nesses casos é com imunossupressão. Bom, em relação a
uso de agente estimulador de eritropoiese e neoplasia. A recomendação atual do CADIGO é, em pacientes com câncer ativo, tomar decisão compartilhada em relação ao uso da terapia, com base nas preferências dos pacientes e nos resultados previstos, principalmente quando o tratamento visa cura. A relação com progressão do câncer realmente existe, mas está baseada em ensaios pouco mais antigos, quando os alvos de hemoglobina eram muito mais altos e a necessidade de eritropoetina era muito maior para atingir aquelas metas. Os ensaios mais recentes, usando eritropoetina com nossos alvos atuais, eles não confirmaram esse risco aumentado de progressão, mas de qualquer forma eu devo usar com cautela e objetivando talvez um nível bem mais baixo, só para dar conforto para esses pacientes e tentar evitar a transfusão. Aqui alguns benefícios dos estabilizadores da RIF. São agentes administrados por via oral, ele tem uma estabilidade boa em temperatura ambiente, tem um benefício em pacientes com inflamação, principalmente aqueles pacientes resistentes à terapia convencional. Reduz os efeitos pleiotróficos dos altos níveis séricos de eritropoetina. Foi mostrado uma melhora nos níveis de colesterol por inibir uma enzima que atua ali na síntese do colesterol e teve um benefício também em pacientes hiporresponsivos a agente estimulador de eritropoiese. Bom, a comparação que o último CADIGO faz entre os estabilizadores da RIF e os agentes estimuladores de eritropoiese foi: eu tenho uma eficácia semelhante tanto na população dialítica quanto não dialítica em relação à manutenção de nível de hemoglobina. Eu também tive muito pouca diferença em mortalidade e evento cardiovascular maior na população dialítica, isso na população não dialítica, em alguns estudos não foi visto, e tem um alto grau de incerteza quanto aos perfis de efeito colateral, principalmente fora de estudos clínicos. As preocupações do uso dessas medicações são porque vários outros genes sensíveis ao RIF são regulados positivamente, além da eritropoetina, né? Então, o aumento de VEGF pode estar relacionado, né, a complicações tromboembólicas, angiogênese, crescimento tumoral, risco de câncer, piora de retinopatia proliferativa. Uma preocupação em relação à exacerbação de hipertensão arterial pulmonar, progressão de doença renal por fibrose, que é controverso, progressão de doença renal policística, e alguns estudos iniciais mostraram maior risco de hipercalemia e acidose metabólica. Esses daqui são os estabilizadores da RIF que estão disponíveis no mercado. O roxadustato, o vadadustat e o daprodustat, eles participaram de mais estudos que essas últimas três medicações, que os estudos são mais do continente asiático, e aqui está os países que estão aprovados e os que não estão. Os Estados Unidos não liberou o roxadustat, o vadadustat e o daprodustat já estão liberados nos Estados Unidos. Esse estudo é de 2014, o vadadustat ainda não estava, hoje está liberado para a população em diálise depois de 3 meses de diálise. Aqui eu coloquei essa tabela mostrando que na população dialítica ele foi eficaz na manutenção da hemoglobina e em relação a MACE ele foi não inferior ao SA, e na população não dialítica teve, né, em algumas apresentações, aumento de MACE ou complicações vasculares. E o status regulatório de cada uma dessas medicações. Nos Estados Unidos, o vadadustat e o daprodustat, eles estão liberados na população dialítica depois de 3 ou 4 meses. Na população não dialítica, em nenhum dos lugares, só na Europa. E a consideração do CADIG em relação a essas medicações, que a segurança e a evidência na população não dialítica ainda tem muita incerteza sobre a segurança e por conta que alguns RIFs estão associados a um maior risco de MACE e trombose de acesso,
ele considera uma evidência de baixa qualidade, com risco de viés grave ou muito grave, inconsistências importantes, baixa precisão dos resultados e suspeita de viés de publicação. E essas são as situações que ele pede para evitar o uso. Paciente com câncer ativo ou história de câncer sem remissão completa, doença renal policística, retinopatia proliferativa, pacientes com complicações cardiovasculares também, anemia, crianças também, e gestantes foram excluídas dos estudos também. E já vou terminar. Os inibidores da SGLT2, eles também estão associados a uma melhora da anemia. A primeira constatação de que essa medicação tinha uma melhora da anemia foi numa análise pós-hoc do DAPA-CKD, que mostrou que os pacientes que usaram ISGLT2 tinham um aumento da hemoglobina aí de 0,6 a 0,7 gramas por decilitro. Inicialmente foi até pensado que pudesse ser por conta do efeito até diurético da medicação, que pudesse ter uma contração do volume intravascular, mas foi visto que esse aumento ele acontecia principalmente depois de 4 meses, o que não fala a favor de ser por contração do volume intravascular, porque seria um efeito mais imediato. E realmente, sim, foi comprovado que ele diminui risco de anemia por agir, né, na inflamação e também melhorar a disponibilidade de ferro, além de benefícios adicionais de proteção cardiovascular e renal. Os mecanismos propostos são aumento da produção de eritropoetina, tanto renal quanto hepática, via RIF2-alfa, uma diminuição da toxicidade por glicose no túbulo proximal, com rejuvenescimento das células produtoras de eritropoetina. É, Parece que ele faz uma modulação seletiva do eixo RIF. Ele consegue estimular o RIF2-alfa, que é mais importante para a transcrição da eritropoetina, e inibir o RIF1-alfa, que talvez traga prejuízo, principalmente relacionado à angiogênese. Ele melhorou a mobilização de ferro por diminuir hepcidina e ferritina, e também teve uma redução, mostrou uma redução ali da hipóxia medular renal. E para terminar, não vai dar para falar de transfusão por conta do tempo, mas eu quis trazer uma reflexão desse estudo que foi publicado no ano passado sobre transfusão de concentrado de hemácias em pacientes que estão em espera, né, para um transplante renal. Qual que é o nosso papel no gerenciamento da anemia desses pacientes? Então, esse estudo ele, né, traz essa reflexão e também esses dados e a sensibilização aos antígenos, elas continuam sendo um impedimento para um transplante bem-sucedido. Dados desse banco de dados dos Estados Unidos mostrou que quase 23% dos pacientes em diálise recebem uma transfusão, e não parece que é um cenário que vai mudar, porque mesmo depois de chegar os estabilizadores da RIF, eles não mostraram superioridade, eles são não inferiores e ainda com riscos de outras complicações. E aí esse estudo ele fala sobre, né, tudo que já foi estudado e já foi feito para tentar minimizar a sensibilização desses pacientes, de transfundir hemácias irradiadas, HLA selecionadas, leucodepletadas, mostrou que nenhuma dessas medidas foi assim realmente eficaz de não sensibilizar o paciente. Então, por que não agir na origem do problema, né? Por que não evitar a transfusão e tentar aproveitar ao máximo a massa de hemácias do próprio paciente? E a partir daí ele traz esse conceito de BPM, que é a sigla Patient Blood Management, que é gerenciamento do sangue do paciente. Esse BPM ele foi criado um pouco antes dos anos 2000 para tentar diminuir transfusão desnecessária, que aumentava muito o custo, tinha escassez de hemocomponente e indicação de transfusão desnecessária. E aí ele tenta aplicar esse conceito que já foi aplicado em outras áreas em pacientes, né, candidatos a receber um transplante renal. E ele é composto por 3 pilares, né?
que o primeiro pilar é tentar otimizar ao máximo a eritropoiese com o uso de eritropoetina, uso de ferro, revisar a medicação, tentar tratar essa anemia, tentar minimizar ao máximo perda de sangue, evitar exames desnecessários, né, hemodiálise também, tentar evitar sangramento excessivo, coagulação de sistema e tentar otimizar ao máximo a reserva fisiológica do meu paciente, né? Otimizar as medicações, não transfundir por um limiar arbitrário aí de hemoglobina, realmente uma transfusão baseado em sinais e sintomas, e quando realmente for necessário transfundir, considerar a transfusão de bolsas únicas, né? Para tentar diminuir aí a sensibilização desses pacientes. Aí é isso, gente. Desculpa se eu falei muito. Muito obrigada, doutora Carolina, excelente revisão. Acho que vocês têm, vai estar no YouTube depois, vocês pegam, vocês olham de novo. São várias nuances que muitas vezes a gente não está sempre prestando atenção naquilo que está evoluindo, e acho que isso é importante. Eu acho que pelo avançado da hora, eu vou ver só se tem alguma pergunta no chat, mas só estão o doutor Daniel dando os parabéns pela revisão, vários Obrigada. dando Obrigada. essa. E aí, vocês, como a doutora Carolina está aqui todo dia, vocês aproveitem toda essa experiência dela, toda essa revisão que ela fez, maravilhosa. Vocês aproveitem e façam suas perguntas no dia a dia. Aproveitem isso, porque vocês vão levar para o resto da vida essa manipulação, principalmente dessa anemia, que é tão importante na doença renal crônica. Então, muito obrigada, doutora Carolina, mais uma vez. Obrigada, gente. Desculpa a confusão com o laser. Vou aprender a usar para a próxima. Ai, eu cliquei.